A maioria das pessoas que tem medo de falar em público, se constrangem de falar em público, na realidade não é o medo de falar em público, é o medo de ser rejeitado. E a gente vive numa era, né, numa fase que, pelas redes sociais, isso é muito fácil. Se a pessoa tem uma autoestima mais frágil, ela vai se ressentir de uma maneira muito grande em relação a isso. Hoje a gente vai conversar sobre autoestima e a importância que ela tem em relação à nossa realização pessoal. E quando eu falo realização pessoal, eu estou automaticamente falando da realização profissional, porque uma coisa ela anda diretamente relacionada com a outra. A autoestima ela é imprescindível e fundamental. É como se fosse um edifício. A nossa autoestima, e nesse prédio que somos nós, a autoestima ela é o fundamento. Então, um prédio, quanto maior ele for, quanto mais andares ele tiver, mais fundamentos ele tem que ter para poder aguentar aquela estrutura. Nunca é tarde para a gente trabalhar nessa estrutura, refazer essa estrutura e fortalecer. Então, a importância em relação àquilo de nós queremos realizar, construir, sonhar, planejar e efetivamente concretizar os nossos sonhos está diretamente relacionado a essa autoestima, a essa base. Por que tem pessoas que conseguem colocar em prática e efetivamente fazer acontecer e outras não? Quando a pessoa está com a autoestima boa, ela tem essa energia motivacional para fazer acontecer. Quando ela está fragilizada, nessas horas a gente precisa usar essas ferramentas que a gente conhece. Aí tem ferramentas de imagem, tem ferramentas de desenvolvimento pessoal. Nessas horas a gente tem que abrir aquela caixa de ferramentas e tirar aquela especial para fazer com que a gente tenha foco. E o principal de tudo é a gente trabalhar essa relação de autoimagem que a gente tem. A visão que a gente tem de nós mesmos. Isso daí faz toda a diferença. Que aí a gente não depende da aprovação, do gosto, da opinião do outro necessariamente. A gente estima até, se são pessoas especiais a nós, a gente vai até estimar aquela opinião, mas ela não vai determinar o que eu vou fazer ou deixar de fazer. Tem diversas ferramentas, diversas tarefas, diversos exercícios que você pode fazer para trabalhar essa autoestima, trabalhar esse olhar especial que você deve desenvolver em relação a você mesmo. Procure se olhar no espelho de uma maneira especial, sem aquele olhar crítico. Recentemente, uma pessoa me falou que, nossa, eu tenho várias ideias, vários sonhos, só que eu não consigo colocar em prática. Ela recentemente usou um batom vermelho por uma situação e ficou bem legal. O batom vermelho, nesse exemplo, está associado à questão de perseverança, de força, determinação, energia, foco. Então, assim, dentro desse contexto, uma coisa simples na prática, objetiva, que a pessoa pode deixar, só quem realmente faz para poder perceber. E dentro desse processo, desse universo de comunicação não verbal associado a essas ferramentas, eu sempre digo, faça a experiência, se permita por uma semana usar coisas que você talvez não use habitualmente e se observe. Como é que você se sente? Como é que você percebe o olhar das outras pessoas em relação a você? Porque muitas vezes a gente tem que trabalhar isso dentro da gente. A gente acha que está todo mundo olhando, que está todo mundo criticando. Não, a maioria das pessoas, de um modo geral, elas estão cuidando da vida delas. Só que quando a gente tem essa fragilidade, às vezes a gente pensa que está todo mundo olhando, está todo mundo observando, está todo mundo criticando. E na maioria das vezes não é assim que funciona. Porque às vezes a pessoa, isso não é para mim. Tem mulheres que são vaidosas, eu não sou. As pessoas, às vezes, elas se rotulam, porque elas crescem, às vezes, numa sociedade cheia de rótulos. E o que eu acho muito legal é a gente questionar todos os rótulos, a gente sim entender que nós somos seres complexos, então nós não somos só a profissional, ou só a mãe, ou só a esposa, a namorada, filha, irmã, não, nós somos todas essas. Quando a gente vai quebrando o paradigma, a gente vê, nossa, eu posso muito mais do que isso, eu posso fazer muito mais, eu posso me conhecer de uma maneira especial. Eu sei o quanto que eu posso desenvolver a partir de eu compreender quem eu sou na minha essência. A preguiça é das coisas assim que as pessoas mais trazem realmente. Eu não tenho paciência para isso. Eu gosto de sempre dizer, a pessoa, não tenho paciência de ficar não sei quantas horas no salão, não tenho paciência, não tenho tempo.
Quantas vezes a gente ouve, né? A gente mesmo, talvez em algum outro momento, falou: não, eu não tenho tempo para isso, mas um dia, que a pior coisa que existe é esse um dia que não existe no calendário, você está falando que você está tendo preguiça de olhar para si mesmo. E na realidade, quando você volta esse olhar para si e tem essa disposição de se olhar de uma maneira especial e se conhecer e trabalhar, é pegar aquela criança que eu falei, que a gente tinha energia para brincar. E com o tempo foi se perdendo essa energia. Imagina uma criança que, não, eu tenho preguiça de brincar, não quero brincar. E às vezes as pessoas estão com uma vida entediante por preguiça, por achar que talvez um dia esse momento vai chegar. Só que nisso a vida está passando, as oportunidades estão passando. Às vezes as pessoas elas acham que tem que acontecer algo assim excepcional para poder fazer uma virada. Elas terem uma ideia genial, coisas muito grandes. E são pequenos passos que fazem elas sair de onde elas estão para um local de sonho. Não é fazer uma grande caminhada, é um pequeno passo. Por exemplo, quem tem preguiça de fazer, não, mas eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho... Você pode, por exemplo, baixar um e-book Construa a sua imagem de sucesso. Eu coloquei o link na descrição desse vídeo exatamente para não ter desculpas para dar esse primeiro passo. Qualquer passo, qualquer movimento que você faça em direção a esse autoconhecimento, a esse desenvolvimento, a esse fortalecimento da sua autoestima, já faz toda a diferença. Dias especiais, épocas especiais, períodos especiais como o TPM, que tem para algumas mulheres que acontece de fato, para outras passam e é como se não existisse. Para essas que são mais sensíveis por uma questão hormonal, é entender que o que influencia nessa percepção, nesse olhar, não é a questão de pele, não é a questão de cabelo, mas sim a questão interna hormonal mesmo. Quando você entende que naquele período você tem uma tendência a se olhar de uma maneira mais crítica e se afetar com essa imagem refletida, você anteriormente já tem que se preparar. Qual é a cor que você se sente mais bonita? Qual é a roupa que você tem quando você coloca você se sente mais bonita? Então é um dia que é ótimo, um período muito bom para você fazer uso desses recursos. Ouvir música, ter uma playlist especial só para essa época. Ter um critério rigoroso em relação ao que você vai ler, o que você vai assistir, quais são os programas, porque isso tudo interfere diretamente no nosso nível de energia vibracional. A gente está em constante processo de evolução e crescimento, e a gente busca isso. A gente tem que buscar trabalhar, principalmente, não quando tem um momento de crise. Geralmente, às vezes, as pessoas elas buscam momentos de crise, né? Mas se faz isso antecipadamente, eu me preparo para quando eu tiver um momento em que ela poderia estar mais vulnerável, eu me preparo de uma maneira mais positiva. Então, quando surge uma situação, eu já sei mais ou menos como agir. Quando a gente passa por uma situação que não é tão positiva, a gente se aborrece tanto, tem um gasto de energia tão grande ali que a gente nem quer voltar, nem quer pensar sobre aquilo. Então aconteceu uma situação ruim, não quero nem pensar sobre isso, não quero nem falar sobre isso, não vou me aborrecer de novo. A gente não tem que esperar a crise para trabalhar isso. Então eu passei por uma situação, eu já tenho que procurar identificar ali e ressignificar. Então assim, de toda situação, por pior que ela seja, ela sempre tem uma intenção positiva. O que é aquela situação, o que é aquele olhar, o que aquela crítica ou autocrítica está tentando te ensinar e procurar sempre ressignificar, porque quando a gente ressignifica, a gente passa de fase. Aí quando a gente vivencia aquela mesma situação, a gente já vivencia com um novo olhar. Esse assunto ele é muito amplo, ele realmente dá para a gente ficar aqui dias falando a respeito. Então no nosso próximo café, eu vou ensinar uma ferramenta, a Roda da Abundância, a gente aplicando ela para a autoestima, e eu vou te contar uma história que eu ainda não contei para ninguém.